E se Deus te calou, isso não é castigo, não é rejeição, não é esquecimento, mas é proteção. Porque existe um nível do que Deus vai fazer na sua vida que nem todos podem ouvir, nem todos podem suportar e nem todos podem acompanhar. E quando Deus percebe que o ambiente ao seu redor ainda não tem a maturidade espiritual para sustentar o que Ele vai liberar através de você, a primeira coisa que Ele faz não é te exaltar, é te calar. A Bíblia é clara quando diz que há tempo de falar e há tempo de calar. O problema é que a maioria das pessoas só entende o tempo de falar. Mas o céu trabalha de forma oposta à lógica humana. Antes de grandes manifestações, Deus estabelece silêncios. Antes de grandes entregas, Deus promove isolamentos. Antes de grandes honras, Deus trata o seu interior. Você não perdeu voz, você ganhou discernimento. Existem fases na vida em que explicar demais é sinal de imaturidade espiritual. Quando Deus começa a trabalhar profundamente em alguém, Ele retira a necessidade de se justificar, porque quem precisa explicar ainda depende de validação humana. E Deus não constrói destinos eternos em cima da aprovação de pessoas instáveis que vão como o vento vai. O silêncio que você está vivendo não é vazio, ele está cheio de Deus. Observe a Bíblia. Zacarias ficou mudo, não porque duvidou apenas, mas porque se continuasse falando, poderia contaminar o processo da promessa. E o silêncio foi o útero espiritual. E só depois que João nasceu, a boca de Zacarias se abriu. Primeiro nasce a promessa, depois vem a explicação. José foi um exemplo clássico de alguém que falou antes do tempo, mas ele não mentiu. Ele não inventou os sonhos, mas ele contou sonhos para pessoas que ainda não tinham estruturas emocionais e espirituais para ouvir estes sonhos. E o resultado foi a rejeição, a traição e um processo mais longo. Deus cumpriu? Cumpriu. Mas José aprendeu no deserto algo que só o silêncio ensina. Nem todo mundo que anda com você torce por você. E quando Deus te cala, Ele está apenas te ensinando a proteger o que ainda está sendo formado. Tudo que nasce exposto demais corre riscos de morte. Por isso, Deus esconde sementes debaixo da terra. Não é abandono, é estratégia. Você já reparou que toda grande árvore começa escondida como uma semente dentro da terra, é escondida mesmo? Há pessoas que, se soubessem o que Deus está prestes a fazer na sua vida e a partir da sua vida, tentariam te desestabilizar emocionalmente, como fizeram os irmãos de José. Outros tentariam competir com você e outros ainda tentariam sabotar espiritualmente o seu projeto. E algumas simplesmente não suportariam ver você avançar. Então Deus te cala, não para te diminuir, mas para te preservar. O silêncio separa quem apenas acompanha de quem realmente sustenta. É no barulho, todo mundo parece que é amigo, não é? No silêncio, só permanece quem tem aliança verdadeira contigo e com Deus da aliança. E quando Deus te cala, as amizades caem, as conversas cessam,
os convites diminuem e você começa a perceber que muitas conexões existiam apenas enquanto você servia às expectativas humanas, enquanto você era útil. O silêncio revela intenções ocultas dessas pessoas. E isso dói. Dói porque a alma sente a rejeição, mas o espírito entende. Deus está limpando o ambiente da sua vida. O maior erro espiritual de quem está sendo preparado por Deus é tentar explicar o processo para quem não foi chamado para caminhar com você. Você deve explicações sobre fases que Deus está trabalhando em segredo. Quanto mais você fala, mais você expõe. Quanto mais você expõe, mais vulnerável você fica. Você já reparou que quando você fala que vai comprar alguma coisa e está tudo dando certo, mas no momento que você fala, tudo dá errado, tudo desencaminha? Quando você fala que está progredindo num negócio, que está prestes a pegar um empréstimo ou um grande financiamento ou vai liberar um financiamento, tudo cai por terra quando você abre a boca e fala para as pessoas que não querem saber, eles querem ver o teu mal, eles querem ver a tua desgraça. No momento que você fala que algo vai dar certo, eles até dão uma risadinha de lado, mas no fundo eles gostariam mesmo que não tivesse dado certo. E você fala tentando se mostrar, olha como Deus está comigo, olha como as coisas estão dando certo, e aí não dá mais certo, porque não era para falar. Existe esse nível de maturidade em que você já entendeu que não precisa ser entendido por todos. Jesus chegou a esse nível, ele não se defendia mais, ele não se explicava mais, ele não tentava convencer ninguém, ele sabia quem ele era, de onde ele vinha e para onde ele ia. Quem anda com Deus aprende a descansar na identidade do Senhor e não na aprovação. E deixa eu te dizer algo que com muita clareza espiritual. Falar antes do tempo atrasa os processos. Não porque Deus se atrasa, mas porque você cria conflitos desnecessários que drenam as energias emocionais, espirituais e até financeiras. Isso se aplica diretamente às finanças. Muitas pessoas quebram financeiramente não porque Deus não as abençoe, mas porque falam demais para quem não precisa saber de nada. Anunciam projetos antes de concluídos, contam planos para quem não tem a sua visão. Dividem as estratégias com quem nunca construiu nada. A Bíblia diz que os planos bem elaborados levam à fartura. Mas planejamento exige silêncio. Quem aprende a calar, aprende a prosperar. O céu não se move na ansiedade, nem por ansiedade. Deus não reage aos seus desesperos. Toda vez que você tenta acelerar um processo, falando demais, se explicando demais, mostrando demais, você revela a sua insegurança. E a insegurança não sustenta a prosperidade. Existe esse princípio espiritual poderoso. Deus esconde você antes de revelar. Deus esconde os seus projetos antes de revelar. Davi foi ungido rei, mas voltou para o campo. Anos se passaram em silêncio, perseguições, anonimatos. Quando chegou o tempo, ninguém precisou anunciar Davi. O trono falou por ele. Então hoje, se Deus te calou, é porque o que vem não é pequeno. Deus não impõe silêncio por coisas comuns. Ele não esconde quem vai viver o ordinário. Ele esconde quem está sendo preparado para algo que chama muita atenção, que gera grande impacto, que muda grandes estruturas.
O problema é que muita gente confunde o silêncio com o atraso, isolamento com abandono e espera com rejeição. Mas Deus não trabalha com pressa. Deus trabalha com precisão. O tempo de Deus não atrasa, ele amadurece. No silêncio, Deus trata motivações. No silêncio, ele remove ídolos invisíveis. No silêncio, ele cura feridas que, se não fossem tratadas, sabotariam o próximo nível. Às vezes, Deus não está preparando o que você vai receber. Ele está preparando você para sustentar o que você vai receber. Porque nem toda bênção é leve. Algumas exigem estruturas emocionais, espirituais e financeiras. E se vierem antes do tempo, vão te destruir. Por isso Deus segura, por isso Deus cala, por isso Deus esconde. Porque se você recebesse antes, você entregaria de mão beijada para quem não merece. Porque é tudo o que você gostaria de fazer, porque você não aprendeu a ter discernimento sobre o que é propósito e o que não é. E preste bem atenção. Quando Deus está em silêncio, Ele está observando as suas reações. Ele observa se você continua fiel sem aplausos, se você permanece íntegro sem reconhecimentos, se você mantém a postura quando ninguém mais está vendo. E o silêncio, ele gera caráter. Há pessoas que só obedecem enquanto são vistas, enquanto tem plateia. Há pessoas que só são fiéis quando são reconhecidas. Mas Deus trabalha com quem permanece, mesmo quando tudo parece estar parado. E o dia em que Deus permitir que você fale novamente, ninguém vai precisar acreditar. Vai ser visível. A mudança será tão clara que não exigirá defesa. A promessa será tão manifesta que dispensará explicações. Até lá, cale-se, não por medo, mas por sabedoria. Guarde, proteja, mature, porque se Deus te calou hoje é porque alguém não pode ouvir o que vem pela frente. E quando o céu decide te revelar, ninguém impedirá. Guarde silêncio, guarde seu ouro precioso, guarde os segredos de Deus. Os planos de Deus são maiores para você e você sabe. Mas não saia falando, porque isso pode abalar suas estruturas e estragar o processo. Levantar invejosos. Então, eu agradeço a todos os inscritos do meu canal, a todos os likes, os joinhas e também peço mais comentários. Agradeço a todos que comentam nos meus vídeos, isso tem me ajudado muito e também agradeço a todos, porque sem vocês eu não valeria a pena esse canal. E assim eu gosto muito de trazer sempre mais estudos e palavras para vocês. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.